Diana, se arrancas tu ou és que eu arranque? Começo eu, peço Vá. desculpa, estava a ter alguma Vá. dificuldade em desbloquear o meu microfone. Então, as primeiras questões serão relativamente à desproporção entre a Covid-19 e que menos de 10% da carga real de doença e os cuidados preventivos e curativos para a restante carga de doença, mais de 90% do total. E a primeira questão será direcionada para a doutora Joana Monteiro, para a qual eu farei inicialmente um enquadramento. A direção do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar da Ordem dos Médicos emitiu recentemente um parecer sobre 10 medidas imediatas. É o parecer número 65/2020. Nele se destaca a necessidade de orientar os serviços para responderem adequadamente aos problemas de saúde não Covid-19, que são a maioria das necessidades de saúde da população. A questão é a seguinte, doutora Joana Monteiro, pode enumerar sucintamente os principais pontos críticos que estão a dificultar esta retoma dos cuidados essenciais de medicina geral e familiar e dos cuidados de saúde primários à população? Ora, boa noite a todos. Obrigada. Queria, antes de mais, agradecer a oportunidade de estar aqui a falar deste tema e de estarmos nesta abordagem multidisciplinar que realmente acho que é o que faz todo sentido para discutir estas questões e cumprimentar não só os colegas palestrantes, mas também a comissão organizadora. Em relação à questão que colocaram, é difícil ser sucinta porque realmente são muitos os problemas que têm ocorrido nestes últimos tempos. Talvez o ponto mais crítico é realmente o número de tarefas que passaram a ser alocadas aos médicos de família, quer de ordem clínica, quer de ordem não clínica, desde que iniciou esta pandemia. Já foram bem divulgados os números, sabe-se que cerca de 97% destes doentes com Covid-19 são seguidos ao nível dos cuidados de saúde primários. E o que está preconizado neste momento, o que está em vigor com a norma 004 de 2020 da Direção-Geral de Saúde, é que compete-nos um contacto diário com estes doentes, o que só por si irá consumir, como compreenderão, uma quantidade substancial de tempo e que obviamente vai variando consoante a incidência da infecção, portanto isto também tem uma variabilidade geográfica, mas depois temos outros problemas que também decorrem desta necessidade de vigilância. Um deles tem a ver com o tipo de plataformas que são utilizadas para fazer não só o seguimento, mas também os registros da vigilância destes doentes. Neste momento existem pelo menos 3 plataformas que terão que ser utilizadas, uma delas é a plataforma Trace Covid, certamente iremos durante esta noite falar bastante sobre ela, outra é o SINAV e ainda o S-Clínico, onde habitualmente fazemos os nossos registros. Mas para além disso, e porque estes sistemas também não funcionam de uma forma eficiente e não nos dão todos os dados que necessitamos, frequentemente ainda temos que fazer outras bases de dados, nomeadamente exportar os dados para Excel, filtrar para o médico de família, que é neste momento uma informação preciosa e que nós ainda não temos acesso e que dificulta muito a identificação destes doentes e que consome muito tempo a tentar, de certa forma, pescá-los dentro de uma lista que vem por unidade. Para além disso, de todos estes doentes que nós vigiamos, ainda temos que nos encarregar daquilo que são as tarefas mais burocráticas, mais de ordem administrativa, não apenas, portanto, a emissão do teste naqueles doentes que ainda não o fizeram, a emissão do CIT ou do atestado, ou das declarações para as escolas, para justificar a ausência então ao trabalho ou estabelecimento escolar, depois, agora também mais recentemente, as declarações de alta para que os doentes no final do seu período de isolamento possam regressar ao trabalho ou à escola, e, portanto, cada contacto acaba por consumir um tempo muito grande e, portanto, se nós fizermos as coisas como deve ser, não teríamos realmente tempo para mais nada. Para além de tudo isto, que já por si tornaria todo o nosso trabalho caótico, ainda temos o facto de estarem constituídos os ADRs, portanto, os locais de atendimento dos doentes respiratórios, e neste caso, nomeadamente os da comunidade, que são, na sua grande maioria, também realizados por médicos de família, e enfermeiros de família e secretários clínicos, que são deslocados das suas unidades de origem para desempenhar um conjunto de turnos e que aí também varia consoante as organizações locais, o que implica, obviamente, que não consigam manter a sua agenda habitual e isto causa uma disrupção nas suas atividades. Aquilo que nós sabemos é que
todo este conjunto, não é, de fatores levou a que os médicos tivessem uma agenda mais limitada para a sua resposta a consultas programadas e acabou por também, num esforço das equipas de manter alguma acessibilidade, ser fomentado o contacto não presencial por parte dos utentes. Portanto, aquilo que nós tínhamos quase de uma forma excepcional, que eram os contactos telefónicos e por e-mail, passaram a ser a grande maioria dos contactos diários dos médicos de família, e que depois torna-se muito complicado dar resposta, porque só por si cada um deles também é consumidor de uma grande quantidade de tempo e também muitas vezes de recursos que não estão disponíveis, como por exemplo uma simples linha telefónica que muitas vezes não está disponível para nós podermos realizar uma chamada. O que acontece é que com esta grande quantidade de tarefas, com pedidos de consulta que não são satisfeitos, com e-mails que não são respondidos atempadamente, com receitas que não são passadas no tempo que era habitual, os doentes ficam também insatisfeitos, transmitem alguma agressividade inclusivamente para connosco e, portanto, consideramos que esta relação médico-doente, que é fundamental na nossa prática clínica, fica gravemente comprometida. E, ainda para mais, todas estas alterações foram, na sua maioria, feitas sem qualquer tipo de explicação pública aos cidadãos e sem dar a entender o porquê das coisas terem mudado. Portanto, também não tem sido feito este trabalho de realmente fazer com que as pessoas compreendam que as coisas mudaram e que, apesar de, neste momento, poderem ir ao supermercado ou poderem ir ao cinema, o centro de saúde ainda está, para algumas pessoas, fora do alcance habitual, não está fora do alcance, mas está fora daquilo que era o seu padrão habitual de utilização, porque os recursos humanos são os mesmos e temos que fazer aqui um trabalho hercúleo para conseguir dar a resposta possível a todas estas solicitações. Muito obrigada, doutora Joana. Passo então a palavra ao meu colega, o doutor Pedro Barbosa, para continuar aqui a sessão. Muito obrigada. Então, boa noite a todos, aos palestrantes e aos participantes. Pronto, vamos manter um bocadinho este molde, ou seja, eu e a Diana vamos fazendo um bocadinho de enquadramento, colocamos a questão direcionada à pessoa em que já está mais previamente definido. Ficou os tempos de resposta mais ou menos definidos previamente, mas se virmos que eventualmente possam estar, a gente dá aqui um toque no bate-papo, mas à partida vamos cumprir isto direitinho. Então, a próxima pergunta é dirigida à doutora Manuela Castanheira. Antes de mais, boa noite para si, em especial. Pronto, e a verdade é que tem sido aqui um semestre já quase, já passou um bocado do semestre de atividade condicionada e previamente a março de 2020, num dia normal, num dia médio normal, o médico de família realizava cerca de 24 a 32 consultas, naturalmente dividido em várias tipologias. E atualmente em certas zonas do país o trace Covid ocupa muito desse tempo. Eu tenho uma médica de família em casa que no outro dia tinha 70, só ela tinha 70 casos. E a pergunta que lhe colocamos e que ficou neste caso direcionada para si é se na sua USF tem sido possível assegurar a atividade necessária de medicina, de enfermagem de família, agora com estas situações agravadas e ao mesmo tempo manter as tarefas atuais. E uma segunda pergunta que toma a oportunidade, o que pode ser feito para garantir a abrangência da resposta esperada dos cuidados suplementos? Muito obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui, porque eu acho que todos nós, hoje em dia, médicos de família, sentimos muito esta necessidade também de discutir esta temática e de transmitir um pouco o que se passa na nossa realidade. Penso que nós estamos todos a fazer um excelente trabalho com as condições péssimas que temos neste momento. Eu dei o meu trabalho até para, antes desta oficina, comparar o número de consultas em igual período do ano passado. Em média, todos nós na minha unidade estamos a fazer mais do dobro de contactos em atividades assistenciais e não assistenciais, e é óbvio que o tempo não estica e, portanto, nós não conseguimos garantir no mesmo período temporal a mesma resposta. Acho que nós, em cuidados de saúde primários, habituámos os nossos doentes a um nível de eficácia e de eficiência, não é? de cumprimento, que também neste momento se torna mais crítico. Acho que já estávamos todos um bocadinho num período de exaustão e de alguma dificuldade, porque a sociedade mudou. Nós tivemos agora os censos de 2020, não é? Da GNR, que mostra o envelhecimento populacional com o isolamento e a vulnerabilidade da população idosa. Vila Real é o concelho que tem mais idosos isolados em situação de vulnerabilidade, não é? A acrescentar aqui a dimensão geográfica dos nossos ACEs,
para a realização de domicílios, prestação de apoio social por entidades parceiras, torna tudo muito mais complicado e, portanto, gostava também de aproveitar, não é, para referir um pouco daquilo que tem sido a nossa percepção do aumento do número de grávidas, de doentes descompensados porque aumentaram de peso, porque a diabetes descontrolou, a hipertensão descontrolou, as situações da violência doméstica que nos consomem imenso tempo e, portanto, não são consultas que se possam fazer em pouco tempo, crises de pânico, ansiedade tem sido uma constante nesta última semana, talvez 2 semanas, situações de descompensação de doença mental prévia, portanto, discriminação, casos de discriminação por Covid, pessoas que entretanto tentam regressar à atividade normal e têm imensa dificuldade em lidar com os colegas e com os vizinhos e etc. E isto tudo num contexto em que os profissionais dia para dia, a tentar lutar com grande esforço, dedicação ao Serviço Nacional de Saúde e também ética, não é, de ontologia, sentem-se cada vez mais cansados, não ouvidos, não é, sobrecarregados e, portanto, o que poderíamos fazer, sem roubar muito mais do tempo que me foi atribuído, para garantir a abrangência, eu acho que mais do que nunca se torna premente reajustar também as nossas listas de utentes, que é uma batalha hercúlea que já há muitos anos nós discutimos, não é? E que precisamos que isso seja feito para ontem, para que possamos dar uma resposta com dignidade a todos os doentes, para além da desburocratização. Desburocratizar, encetar campanhas de cidadania responsável também para combater algumas destas situações, equipas dedicadas ao trace Covid, como falou há pouco também na declaração da Ordem, que efetivamente refere esta possibilidade, ou dedicadas ao trace Covid, que possam orientar e esclarecer situações com doentes assintomáticos que nos sobrecarregam bastante no dia-a-dia. Portanto, estas seriam algumas das medidas que eu proporia nesta fase, não é, para avançar. Temos um grande número de recém-especialistas que saíram, que não assinaram contrato agora com o nosso Serviço Nacional de Saúde. Aproveitemos a oportunidade desta mão de obra enquanto não imigra para tentar diminuir um pouco aquelas listas de médicos de família, enfermeiros de família que estão a lutar para tentar dar resposta a estas situações com grande dificuldade e sem desistir, não é? Todos os dias. Penso que já ultrapassei um bocadinho o tempo e, portanto, muito mais haveria a dizer. Obrigada pela oportunidade e mais uma vez os cumprimentos a todos. Obrigado, doutora Diana.